Bom dia, Bom dia, amigo. tudo bem? Tô bem? Eu também estou ótimo, graças a Bom Deus. dia, amigo. Bom dia, bem. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Deixa eu habilitar aqui. Como que habilita mesmo participantes? Configuração, gente, configura isso. Compartilhar a tela. Onde? Alguém sabe me dizer como faz para eu deixar os outros compartilhar a tela? Plano de aqui, compartilhamento de tela, maximizar, ajustar a escala, habilitar controle, compartilhar a tela. Nossa, gente, precisava de compartilhar a tela aqui, eu vou ter que entrar pelo meu celular. Ai, meu Deus do céu, agora só confortável, uma hora dessa. Vou atrasar isso, uma hora dessa. Só um segundo, viu, gente? Enquanto isso, os meninos vão entrando. Só um minutinho, viu, gente? Tá me ouvindo pelo celular? Tem. Vocês estão me ouvindo pelo celular? Sim, amigo. Sim. Sim? Tô. Tem que ter compartilhado a tela do meu notebook, só que deu errado, sabe? Eu pedi desculpa desde já pelo atraso. Não fui eu não sabia como que. Tá dando pra ver direitinho aí? Desculpa, viu, gente? Eu não esperava que esse trem desse pra se ver. Nossa, agora todos os proteção do meu fone saiu. Tá dando pra escutar direitinho? Dando pra ouvir direitinho? Tá sim, amigo. Tá. Então, deixa eu. Agora eu vou ter que abrir aqui. Perto de. De uniforme. Primeiro ano. Posição 131113 barra 13/11. Ana Clara. Presente. Ah, já sei porque eu estou escutando vocês muito baixo. O som o som tá aqui, tá baixo. Ana Clara está presente. Ana Clara Couto. Ana Flávia. Presente. Ui, desculpa. Ana Flávia está presente. Ana Júlia. Augusto Napoleão. Augusto Nunes.
Camila de Castro, Presente. Carlos Eduardo, Presente. Daniel Mendonça, Presente. ó, o Danielzinho apareceu, Diogo, Gabriel Carlos, Gabriel de Oliveira, Presente. opa, foi mal. Peraí, deixa eu apagar. Guilherme Guida, João Vitor, Presente. Júnia Mayra, Presente. Lívia Chagas, Presente. Lívia Ferraz, Presente. Marden Rezende, Presente. Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Presente. Clara tá ali? Desculpa, tá. Mariana Alves. Mariana Alves? Não? Faltou hoje? Mariana Lacerda. Presente. Desculpa. Mariela Júlia. Marina Godin. Presente. Pedro Correia. Pedro Henrique. Rafael Nascimento. Presente. Sara Miranda. Tiago Correia. Presente. Tomás Cassiano. Tá ali, o Tomás tá ali, não tá? O que mais? Vitor Henrique. Vitor Henrique não está. Vinícius Borges. Presente. Tá, ok. Então, bom dia para vocês que chegaram agora. Deus abençoe o nosso dia. Ai, esses fones aqui, olha, soltou os trenzinhos aqui que amortiza, que dá uma confortada aqui. Mas vai assim mesmo. Então, agora, nós vamos continuar aquilo que nós já estávamos estudando sobre o racionalismo de Descartes. Não foi isso? A mim. Oi. O Pedro Corrêa pediu para avisar que ele está presente. Ele só não está com o microfone, viu? Pronto, vou dar... Não, peraí, fiz errado. Ctrl Z. O Pedro Correia. Pedro Correia. Tá. Ok, fechei aqui já. Então, quem depois entrar, depois me chama, tá? No privado, que eu não tem como... Então, semana passada, nós estávamos falando que nós vamos começar um novo capítulo que vai discutir sobre essas questões do processo do conhecimento. Então, a gente entra agora no campo da epistemologia, no campo da gnosologia, ou também conhecido como o campo da teoria do conhecimento, né? E um dos filósofos que nós vamos estudar é o René Descartes. E esse filósofo, semana passada, eu já estava dando uma introdução sobre ele, né? Uma introdução sobre ele. E semana passada, a gente meio que eu comecei a dar uma introdução, né? Mas eu vou voltar, né, um pouco aquilo que eu falei, né, para a gente entender. Tanto para Descartes, como para os filósofos antigos, como o próprio Platão e Santo Agostinho, eles acreditavam que o ser humano, né, lógico, existia vários tipos de ideias, né? As ideias que nós criamos, né, que são às vezes ideias fantasiosas, as ideias que foi transmitido para nós através dos sentidos, né? E eles acreditavam, eles quem? Platão, né, Agostinho e também Descartes acreditava que o homem, né, tinha a capacidade de ter um conhecimento já inato. Como assim o conhecimento já inato? O conhecimento que nasceu consigo, né? O conhecimento que nasceu consigo. Então, o Descartes, o Platão nem tanto preocupou com isso, nem o filósofo Santo Agostinho, mas o Descartes preocupou. Preocupou com o quê? Preocupou em fazer com que o homem se aprimorasse no seu conhecimento, ou com que o homem tivesse um conhecimento seguro sobre todas as coisas. Nós temos que lembrar que agora a ciência está avançando. E o que o Descartes queria fazer? O Descartes queria dar uma resposta tranquila, segura, concisa para a ciência. Tá?
Então, como está ali no nosso slide, como em Platão e Agostinho, que acreditavam que a alma detinha o conhecimento, e também Descartes vai acreditar nessa teoria, né? Só que tanto para Platão quanto Agostinho, Platão falava que a nossa alma já estava impregnada do conhecimento. Quando? Quando o homem, né, pela primeira vez, foi até o mundo inteligível. Santo Agostinho vai falar a mesma coisa. O homem ele nasce com o conhecimento está inato. Basta no momento que você procura Deus, procura conhecimento, Deus vai fazendo o processo de iluminação. Ele vai iluminando a sua mente e a sua mente vai se abrindo a esse conhecimento. Tá? Então, Descartes pensa que o homem traz dentro de si um princípio de racionalidade capaz de obter um conhecimento seguro sobre si mesmo. E aí, o Descartes, para comprovar esse conhecimento seguro de si mesmo, nós vamos falar dessa dúvida hiperbólica, que é a dúvida que nós vamos chamar de uma dúvida, quer ver, uma dúvida exagerada. O Descartes, ele exagera na dúvida. Ele questiona tanto, ele põe tanta dúvida, né? Por que ele põe tanta dúvida? Porque ele quer um método seguro, né? Um método legível, tanto para a ciência, tanto para o homem em si, para o homem conhecer a verdade, né? Então, um conhecimento seguro sobre si, por isso que ele faz essa dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, né? De tudo que o homem traz de si, traz de conhecimento sobre si, sobre as coisas, né? E o conhecimento seguro sobre o mundo. Ou melhor, a compreensão do mundo só virá após a verificação filosófica. Quer dizer, o desenvolver do método que o próprio Descartes vai fazer, sobre o próprio sujeito do conhecimento. Então, eu espero que vocês estejam entendidos. Platão e Agostinho acreditavam que dentro do homem existia uma verdade. Dentro do homem já existia um conhecimento seguro. Só que Descartes queria que esse conhecimento, essas ideias inatas, se tornassem mais seguras ainda. Como? Como? Duvidando de todo esse tipo de conhecimento, tá? Então, semana passada eu já comecei falando sobre isso aqui, sobre a dúvida hiperbólica ou a dúvida exagerada, ou ficou conhecido como uma dúvida, né? Ou a dúvida metódica. Então, quando eu falar, nossa, a dúvida hiperbólica ou a dúvida metódica, está na sua página 50, é a mesma coisa. Por que exagerada? Porque Descartes exagera. Exagera em quê? Em questionar tudo que o homem tem de conhecimento. Está entendendo? E aquilo que eu falei para vocês. O Descartes queria comprovar, mostrar, inclusive na sua página, no seu conectando aqui, da página 52, está falando sobre isso, né? Sobre os céticos. Os céticos argumentavam que nossos conhecimentos são mal fundamentados. Então, se nossos conhecimentos são mal fundamentados, o que Descartes vai fazer? Descartes vai fundamentar o conhecimento. Ele vai comprovar e mostrar para os céticos e para a humanidade que nós possuímos verdades. E verdades que estão inatas, que está dentro de nós. Só que para a gente comprovar que existem verdades inatas dentro de nós, nós precisamos fazer o quê? Aquilo que os céticos faziam. O que os céticos faziam? Hein, Rafael, que eu falei semana passada? Peraí, Ami, não entendi a pergunta. O Descartes não queria comprovar que nós possuímos um conhecimento seguro, verdadeiro, dentro da gente? Sim, ele fazia isso questionando, sim. E ele fazia isso como? Duvidando, questionando. Então, como eu posso comprovar, mostrar para os céticos que nós possuímos conhecimento dentro da gente? É que os céticos acreditam que é impossível conhecer, que é impossível ter verdades inatas,
que é impossível a gente atingir uma verdade única, uma verdade absoluta. Então, eles duvidavam disso. E o nosso amigo Descartes acreditava que isso era possível. E aí tá, como eu vou comprovar para os céticos? Fazendo o mesmo exercícios que os céticos faziam. Qual exercício? O exercício da dúvida. Olha lá que está escrito. Devemos duvidar de tudo. E aí o Descartes atinge uma resposta lá no final. Nós devemos duvidar de tudo aquilo que nós temos como conhecimento em nós, menos do ato de duvidar. Mas como assim o ato de duvidar? Porque quando você pensa, quando você começa a duvidar, você percebe que você está pensando. Eu duvido disso, eu duvido daquilo, eu duvido que essa apostila está falando a verdade. O ato de duvidar comprova uma coisa que é única, segura e verdadeira. O que seria a sua existência? Porque quando você pensa, você comprova que você existe. Por isso aquela célebre frase: penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso. Se penso, logo sou. Se penso, eu existo. Então, a única dúvida, a única questão que eu não posso colocar na dúvida é o ato de existir. Porque se eu penso, eu comprovo a minha existência. E quais outras coisas que eu posso colocar em dúvida? Semana passada eu já tinha falado de alguma delas, das 3 principais. Então, primeiro, não está na nossa apostila, mas é importante. O quê? O que eu tenho que colocar em dúvida? Tudo aquilo que nos veio através da tradição. Tanto tradição da família, tanto tradição filosófica, tanto tradição científica. Né? Para você, ser humano, adquirir um conhecimento seguro, ágil, verdadeiro, você precisa duvidar de todas essas verdades que veio para você. Né? De tudo aquilo que a gente fala e afirma que é a verdade. Vocês estão me escutando direitinho? Está dando para ouvir tudo certinho? Tá sim, amigo. Não está os 2 vídeos batendo? Vocês estão conseguindo ver o meu slide lá? Sim. Tá. Então, primeira coisa, o Descartes quer comprovar para os céticos que existe uma verdade, que é a única, absoluta, verdadeira e todos nós conseguimos atingir. Que eu já até respondi para você. Qual verdade é essa? A verdade do existir. Isso ninguém pode duvidar. Tá? Mas primeira coisa, para a gente comprovar, né? Para a gente mostrar para os céticos, né? Para a gente mostrar para os céticos que existe uma verdade única, verdadeira e absoluta para todos, nós vamos fazer como eles fazem. O quê? Duvidar de tudo. Então, Descartes começa a duvidar. Então, eu vou duvidar primeiro de quem? O que nós devemos colocar em dúvida? Primeiro, ele vai falar da tradição. O que é a tradição? Lê para mim, Nina. A tradição. A minha. Não estava conseguindo ler, não, agora estou conseguindo. Aquilo que se aprende por meio dos professores e livros pode ter, de fato, um grande valor. Contudo, não é porque faz parte da tradição que uma coisa é verdadeira. Portanto, a tradição é facilmente colocada em dúvida e, assim, temporariamente descartada. Então, tudo aquilo que você aprendeu na escola, que o professor afirmou, talvez, né, aquilo que ele afirmou hoje pode ser comprovado cientificamente que está errado. Então, tá vendo? Até a tradição a gente precisa duvidar. O segundo passo, né, o segundo grau da dúvida, que está aqui no nosso primeiro, é o ato, então, do grau da dúvida na relação dos sentidos, né? Que é o argumento do erro dos sentidos. Está na sua página 50. E isso aqui eu falei para vocês semana passada, né? Olha, uma pessoa saudável, hoje se ela come mel, ela gosta, mas se amanhã ela está doente, ela não vai gostar mais. Então, o que é certo? A pessoa que amava mel hoje, amanhã ela não gosta mais. A outra coisa que ele vai citar aqui para nós, né, como exemplo, na rua escura,
Na rua escura, você vê uma pessoa a uma distância considerável, mas tem dificuldade de distinguir se ela está indo para longe ou ela está vindo até você. O que está mostrando para nós? Que os nossos órgãos sensoriais, os nossos órgãos do sentido, pode nos levar ao erro. Então, nós temos que duvidar dos sentidos, né? A única, lembrando que ela era racionalista. Então, os sentidos a gente sempre tem que colocar em prova. Aí, o segundo argumento, né, na sua página 51, está falando que é o argumento do sonho, né? E aí está escrito assim: sei que estou aqui, escrevendo este livro, como a moça está ali, sentada, que agora você está lendo, né? Você está lendo. Sei que tem um corpo e que as mãos usadas por mim para escrever são minhas. Eu sei que elas são minhas. Mas, novamente, Descartes encontra motivos para duvidar. Peraí. Nós poderíamos estar sonhando. Está sonhando com o quê? Está sonhando que eu estava escrevendo livro. Está sonhando que eu estou dando aula. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu sonhei que eu estava dando aula. Aí, na hora que eu... Mentira, ontem eu sonhei e hoje eu sonhei de novo que eu estava dando aula. Aí, a questão é... E agora? Eu estou dando aula ou estou sonhando que eu estou dando aula? Quem me comprova isso? Porque no sonho eu vi vocês também. Então, até do ato de sonhar ou de estar presente, né? Nós temos que duvidar. Né? Nós temos que duvidar. Esse é o chamado argumento do sonho. Descartes rejeita quaisquer conhecimentos que se mostrariam falsos caso descobrisse estar sonhando em vez de estar acordado. Então, até nessa realidade que às vezes não é uma realidade real, que é o sonho, a gente tem que colocar em dúvida. Ou até o real que você está aqui presente, você tem que colocar em dúvida, porque talvez você está sonhando, tá? O terceiro argumento é a dúvida das verdades matemáticas, tá? Isso está na sua página 52, tá? Isso está na sua página 52. Isso que é muito interessante, né? Por quê? Porque ele já comprova a existência de Deus. Deus é perfeito. Nós temos a ideia que Deus existe pela ideia de perfeição, né? Então, nós sabemos que Deus é perfeito porque nós temos a ideia de perfeição desse Deus. Só que tem um problema, né? A gente pode errar na matemática, como está escrito lá. A matemática é o único conhecimento exato, porque ele é racional. Porque ele é totalmente racional. Mas, e se as verdades matemáticas não passam de mentiras forjadas por um gênio maligno que engana todas as pessoas ao mesmo tempo? Olha que interessante quando ele fala assim, quer ver? Ó? Considere essa certeza por um momento. Se eu penso que estou acordado, quando, na verdade, estou sonhando. E se eu penso, né, acordado aqui, olha lá, tá vendo o gênio aqui maligno? Você está acordado, né? E você pensa que 2 mais 2 é igual a 4, quanto na realidade, né? Se, na realidade, 2 mais 2 seria 5. Mas então quem está me fazendo errar? O gênio maligno, né? O fato é que estou pensando. Se eu me engano, é porque estou pensando e não posso duvidar do que estou pensando. Porque duvidar já é pensar. Não é possível, então, que eu seja nada. Isso aqui ele já está referindo ao código ergo sum. Então, resumindo, quando ele vai falar do argumento, né, das verdades matemáticas, nós acreditamos que a verdade era o único conhecimento verdadeiro e seguro que nós temos. Mas espera aí. E se 2 mais 2 não for igual a 4? Quem está nos possibilitando ao erro nessa vida? Ele pode falar. Pode ser um gênio maligno. Né? Se é possível a gente acreditar na existência de Deus, a gente também é possível acreditar num ser, né? Numa alma, numa coisa maligna que nos levaria ao erro. Né?
como está escrito aqui, se é possível imaginar a existência desse Deus ou desse gênio maligno, é possível também duvidar de todo conhecimento matemático. Com o argumento do Deus enganador ou do gênio maligno, Descartes coloca em dúvida até mesmo a ciência que era considerado a mais clara, a mais segura da sua época. Então, quer dizer, até a matemática, que era o nosso único meio racional, a nossa única certeza de verdade, pode ser um erro. Você, nessa vida, presente aqui agora, acordado, pode achar que 2 mais 2 é igual a 4. Mas até no sonho, você acredita lá, a pessoa está dormindo, que 2 mais 2 é igual a 4. Mas quem está me levando a esse 2 mais 2 é igual a 4? O gênio maligno. Por que o gênio maligno? Porque ele está nos forjando ao erro. Porque na realidade, e se na realidade 2 mais 2 for igual a 5 e não a 4? Quem nos está levando ao erro? O gênio maligno. Então a gente tem que ter cuidado com a matemática. Então, tá. Vamos chegar então à conclusão. Tudo deve ser colocado na dúvida? Sim. Tudo deve ser duvidado. O que? A tradição. O que? Os sentidos. O que? A realidade. Estou acordado ou estou dormindo? E o quarto, né? O quarto e último, a matemática. Nossa, a matemática é a matemática, nosso único meio seguro de conhecimento. E aí eu faço pergunta para você: tudo já foi colocado em dúvida? Não. Não. O que nos falta? O que nos falta ser colocado em dúvida? Olha lá o que nosso slide está falando. Resta o ato de duvidar. Ao colocar o ato de duvidar em dúvida, você já está duvidando. Então, eu duvido da matemática, eu duvido dos sentidos, né? Aí, o que o Descartes está falando? Você deve colocar. Olha que loucura! Por isso que é uma dúvida exagerada. Você tem que colocar em dúvida a sua dúvida. E aí ele vai chegar a uma resposta final. Olha que loucura, gente. Eu estou duvidando da minha dúvida. Se eu estou duvidando da minha dúvida, eu vou chegar à resposta final. Então, olha lá. Não há como duvidar da dúvida, pois sua própria ação revela a sua existência. A sua, Rafael, a sua, Tiago, a sua, Vinícius. O ato de duvidar vai te mostrar o caminho, vai lhe mostrar a única certeza que o homem não pode deixar de questionar, ou é impossível questionar, né? Olha que interessante. Então, Descartes prossegue. Se duvido, ou se eu coloco o ato de duvidar em dúvida, eu encontro uma resposta, eu encontro a solução. Porque ao duvidar da própria dúvida, eu penso. E o ato de duvidar não pode ser colocado em dúvida. Tá claro isso? Vocês estão conseguindo entender o caminho? Você coloca tudo em dúvida. Uma coisa você não pode duvidar, que é o seu ato de duvidar. O ato de duvidar comprova uma coisa. Comprova que você está pensando. E se você pensa, logo você comprova que você está aqui e que você existe. Que você não está morto. Que você está aqui. Você está duvidando e se eu duvido, eu comprovo a minha existência. Então, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, a única dúvida que eu não posso duvidar é o ato de duvidar. Tá claro isso? A única coisa que eu não posso colocar no funil da dúvida, nos graus da dúvida, é o meu ato de duvidar. Pois se eu duvido, logo eu comprovo que eu existo. Logo eu comprovo que eu estou pensando. E o ato de pensar é o ato de existir. Então, se eu existo, ou melhor, se eu penso, se eu estou aqui duvidando, se eu estou aqui questionando, se eu estou aqui colocando verdades ou antigas verdades em prova, eu estou comprovando então que eu existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo.
Olha lá, eu acho engraçadinho essa charge. Ernie, você está desaparecendo. Por que ele está desaparecendo? Porque ele não está pensando. Então, para a gente finalizar, né, a gente tem que voltar lá nessa aqui, ó, nessa parte mais importante da filosofia de Descartes. Tá claro para todos? Né? Então, para a gente alcançar, né, o que Descartes queria? O Descartes ele queria uma resposta concisa e segura para a ciência, não queria? Queria, eu já acabei de falar isso para vocês no começo da aula. Então, como eu vou aplicar para a ciência, como eu vou chegar para a ciência e falar que ciência, esse método aqui, ciência, biologia, química, física, filosofia, geografia, matemática ou ciências, que método ciências você pode usar para comprovar uma verdade? E aí, o que Descartes fez? Descartes uniu o útil com o agradável, né? Que é o método lógico de Aristóteles e o método matemático de Platão, para dar uma resposta concisa para a ciência, né? Olha lá. Então, como a ciência, a filosofia cartesiana vai criar um método para garantir o conhecimento seguro, lógico, a exemplo de Aristóteles, ou usando dos fundamentos aristotélicos, e matemático, como o próprio Platão afirmava, e dedutivo, que no final você vai deduzir a resposta final. Tá? Então, o método que o Descartes vai usar, né, o método que Descartes vai criar, ele parte por 4 regras, ou 4 passos, tá? Que são as regras, primeiro, da evidência, da análise, da síntese e da enumeração. Isso está tudo na sua página 50, tá? Então, agora, presta atenção, que essa aqui é a parte mais importante da sua, né, para você entender um pouco de Descartes, tá? Falta 7 minutos. Então, eu vou para frente do computador, né, para você conseguir entender um pouco, tá? Então, Descartes vai falar uma coisa para nós. O que Descartes vai falar para nós? Que a única coisa, né, que você consegue colocar nesse funil aqui da dúvida, a única coisa que você consegue colocar no funil da dúvida para encontrar uma resposta final são coisas que partem da nossa, né, da nossa natureza humana, que é o ato de pensar. Que são coisas que nós vamos chamar de coisas indubitáveis, tá? Então, você tem que saber definir coisas que são indubitáveis e coisas que são dubitáveis. Tudo que é indubitável é certo, tá? E tudo que é indubitável é incerto e você tem que colocar dúvida naquilo, porque você pode errar, tá? Então, por exemplo, os sentimentos, né? A gente acabou de falar. Os sentimentos, os sentidos, são dubitáveis ou indubitáveis? Eles são dubitáveis ao erro, né? Eles poderiam nos levar ao erro. E esses fenômenos de natureza? Hoje está chovendo, mas daqui a pouco vai fazer sol, daqui a pouco vai chover. Eu posso comprovar cientificamente isso? Eu posso colocar isso no funil da dúvida? Não, não posso. Eu posso usar isso na minha metodologia científica para encontrar uma resposta racional? Não, não pode. Por quê? Porque são coisas incertas. Então, a única coisa que eu tenho que colocar na metodologia, segundo Descartes, são coisas que advêm do nosso pensamento. Tudo que parte do nosso pensamento são coisas o quê? Indubitáveis. São coisas certas, né? São coisas evidentes. Se é certo, se é evidente, então o que nós temos que fazer? Colocar na primeira regra, que é a regra da evidência. Olha o que a palavra já está falando. É evidente. O que é evidente? É evidente que você deve colocar, aceitar só as coisas que partem do seu pensamento. Tá? Então, olha lá, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Agora, as coisas que são fenômenos naturais e as coisas que são sentimentos, né, não tem como você duvidar tanto, porque é uma coisa incerta.
Coisas incertas você não duvida. Coisas que são do seu pensamento, né? A própria matemática, a física, a química, são coisas que vêm do seu pensamento? Sim. Que você adquiriu? Sim. Pela tradição? Sim. Mas você pode colocar em dúvida. Então, tudo que pode, né, ser colocado em dúvida, você joga para o funil. Tá? O que é esse funil aqui? É uma metodologia que ele usa. Né? É como se você... O que você joga no funil? Você joga uma porção de alguma coisa no funil, de grande quantidade, e ele vai, o quê? Afunilando, né? Aí, não vai aquela grande quantidade, vai chegar lá no ponteiro final. Não. Ele vai fazendo o quê? Ele vai separando, né? Então, primeira coisa, a regra da evidência. O que é evidente? É evidente que você tem que colocar na dúvida, no funil da dúvida, tudo aquilo que parte, então, do seu pensamento. Né? Que parte do seu pensamento e que você pode duvidar. Tá entendendo? Segundo, então, por exemplo, eu vou citar um exemplo bobo aqui, né? Uma conta matemática. A conta matemática, ela parte do seu pensamento? Sim, ela parte do meu pensamento. Ela é uma coisa indubitável? Sim. Por quê? Porque eu aprendi lá com o Gui, aprendi lá com a outra professora de matemática. Tá, legal. Mas eu posso duvidar disso? Sim, eu posso duvidar. Eu posso duvidar dessa conta que o Gui fez. Posso? Posso. Tá? Isso aí não está na apostila, não. Tá? Eu tô explicando melhor, porque na apostila está mega resumido. Aí, o que você vai fazer? Eu vou passar a conta matemática do Gui aqui, no meu funil da dúvida. O que você vai fazer? Você vai pegar aquela conta matemática e você vai dividir daquela conta matemática. Você vai dividir ela como? Você vai dividir ela com as partes mais fáceis, depois as partes mais complexas, tá? Para que isso? Para facilitar o seu estudo, né? Olha lá está escrito, ó. Segunda regra, a regra da divisão, tá? Que na sua apostila está escrito também como a regra da análise, da divisão ou da análise. Você vai pegar a conta matemática e vai dividir elas dessa maneira, tá? Dividir a dificuldade no maior número de partes possíveis e estudar cada uma individualmente, tá? Então, eu não encontrei o X da questão, tá? Não encontrei o X da questão, eu encontrei o X da questão. Só que eu preciso começar com as partes mais simples para depois eu ir nas partes mais complexas. Então, eu estudo uma parte 1, que é a mais simples, depois eu encontro e descubro a resposta da parte 2, né? Depois eu descubro a resposta da parte 3. Depois que você estudou isso, o que você vai fazer? Você vai ordenar o seu pensamento, tá? Ordenar o seu pensamento. Como assim ordenar? Você vai trazer tudo de volta, tá? Você vai colocar ordem nesse pensamento, né? Ou sintetizar. O que é sintetizar? Você vai resumir, né, o seu pensamento. Ordem ou síntese. Partir dos fatos mais simples para os mais complexos, que é o princípio da dedução, do geral para o particular, como reto pensar. Como assim? Então, ó, eu já descobri o X, já descobri o Y e já descobri o Z, tá? Eu estou usando uma conta matemática. Você tem que descobrir o X, o Y e o Z, tá? Você não tem que descobrir? Sim. Qual que é mais fácil de descobrir? O X. Então, eu vou começar pelo X. Depois, o Y. É mais ou menos. Então, eu vou começar depois pelo Y. Depois, o Z é mais complexo. Então, eu vou partir para o Z, tá? Depois que você estudou tudo, você vai resumir tudo, né? Olha, deu essa resposta, essa resposta, essa resposta. Pronto. Na hora que você chegou, você vai para a quarta regra. Acaba a minha aula. O que é essa quarta regra? Você vai questionar tudo o que você fez. Questionei, é evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples para os mais complexos? A revisão foi feita? Não deixou de escapar nada? Sim, foi feito. Ah, não, tem alguma coisa que está me deixando em dúvida. Então, aí o que você vai fazer? Você vai começar tudo de novo. Você vai pegar essa questão de matemática, vai colocar lá no funil